Boa tarde a todas, todos. Veremos agora o artista Gilberto. Ele tem uma experiência muito grande nessa área de cultura popular. Trabalhou como coordenador de arte no SESC durante muitos anos. E tem outras experiências que ele vai falar para vocês. E seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade, se apresente, depois tenha a palavra. Obrigado. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo em plena sexta-feira, neste horário, né? Eu tenho até a honra de ter o auditório inteiro ocupado, isso para mim é muito importante, porque o assunto também é importante, né? Eu me chamo Gilberto Cândido, igual vocês já viram lá. E aí? Opa, não, quero isso não. Estou tentando, aí. E o Fabiano, eu agradeço a ele que ele me fez o convite. Em princípio, eu fiquei meio assim, né? Não, eu acho que eu preciso falar, eu tenho como falar. E eu trabalhei no SESC de 2001 a 2012. Desses três, de 2003 a 2012, né, no início, eu fui coordenador de arte e cultura lá. O que aconteceu comigo? Eu tinha estudado na Guiar, eu tinha me formado em teatro no antigo curso do Palácio das Artes, e quando eu fui promovido lá no SESC, eu trabalhei em editoras de livros didáticos, e eu escrevia os textos do setor que eu trabalhava, e eles viram que eu tinha um certo conhecimento, então me passaram para a coordenação de arte e cultura. O primeiro trabalho meu era, eles queriam que eu arrumasse a loja, que eles achavam a loja do SESC bagunçada. Aí um dia eu cheguei lá, até uma pessoa que está chegando, que trabalhou comigo, né? E Margarida, bem-vinda. Como é que você está? Tudo beleza? Firme e forte? Firme e forte. Legal. E é legal ter chegado, que é o seguinte, no primeiro dia que eu entrei na loja, eu falei assim, a gente precisa mudar essa loja e tal. E no chão lá tinha uma boneca bem feia, que eu achava ela feia. Eu falei assim, que boneca feia? Ela tá para vender há quanto tempo aí? Aí ela falou assim, tá aí, eu tenho um tempão. Aí eu disse, então eu vou botar ela lá em cima, já que ela não vende. E aí, nós demos uma mexidinha na loja. Quando eu cheguei na minha sala, essa pessoa que acabou de chegar, ligou para mim e falou assim, chefinho, sabe aquela santa que você achou ela imprópria e feia? Acabou de vender. Eu falei assim, não, eu vou descer e agora? Aí eu desci, fui conhecer quem comprava, e que é aí que começa uma transformação na minha cabeça. E ela foi mais forte quando eu fui no Vale do Jequitinhonha. Nós tínhamos uma loja, ela durou 40 e... Quantos anos durou, hein? 46, parece. A loja surgiu 46 anos de trabalho no SESC da loja. Ela foi precursora junto com o Centro de Artesanato Mineiro e junto com a loja da Codevale, que também acabou. Então essas três lojas foram abertas simultaneamente. Cada uma tinha uma política diferente de adquirir as peças. Quando eu cheguei no SESC, eles me chamaram e falaram assim, olha, você não pode encomendar, você não pode interferir, você não pode pechinchar. E aí eu falei, gente, mas por quê, né? Tudo isso para não interferir na produção, para que a gente não influenciasse em nada. E aí que começou a minha história, e ela foi mais forte quando eu fui para o Vale do Jequitinhonha. Nesse trecho de Lira Marques, inclusive vou abrir um parêntese, essa fala de hoje, eu vou homenagear Lira Marques e Sônia Gomes. Lira Marques é uma história de resistência, resiliência e coragem, porque a partir do momento que ela não pôde trabalhar com barro, ela começou no pigmento, isso no final dos anos 90. Tanto que tem no livro da Sônia Missaja, que chama Artefatos do Gênero do Barro, a Lira conta como é que ela já conhecia as terras, mas não tinha experimentado as terras no papel. E a Lira, ela passou por muitas dificuldades.
A gente chegava lá, tinha dia, tinha que sair, ajudar, fazer alguma coisa, ela às vezes estava muito triste. E nós tínhamos um detalhe no SESC que era imbatível. A compra era à vista, nós carregávamos uma bolsa na grande, dinheiro vivo, já cheguei a andar com 80 mil reais na bolsa, andando pelo estado todo. As pessoas onde a gente chegava, elas sabiam que a gente estava com dinheiro e era motivo de festa. Eu moro atualmente em Prados, e como eu estou morando lá e estou convivendo com as pessoas, né, elas me disseram que quando viu o caminhão, diz que já todo mundo ficava alegre, porque a gente não era enjoado, que a gente não exigia e que pagava à vista. Então, em muitos lugares, a gente era recebido quase que como um príncipe e uma princesa. E aí esse trabalho a gente comprava, não tinha pechincha, nós tínhamos um reajuste relativamente baixo, que em princípio era 30%, depois a diretoria passou para 40%, mas nós tínhamos 2 funcionárias na loja, nós tínhamos embalagem, tinha muita coisa, a maioria dos clientes eram estrangeiros, então, para mim, mudou lá na época que eu fui para o Vale, a minha visão de arte, né? Eu dei uma ampliada nas possibilidades, e culminou na Comparade de 2006, quando eu fiz a Vaca Fuxiqueira. A vaca foi um negócio fantástico na minha vida. Então eu dei uma virada e já passei a estudar sobre arte popular e trabalhar um pouco mais com essas pessoas que estão à margem. Por isso que eu estou chamando assim, quem tem medo de arte popular? Muita gente, muita gente. A gente poderia perguntar também, quem detesta a arte popular? Quem não aceita a arte popular? Né? Talvez a maioria. Mas a coisa está mudando muito rapidamente. A Casa Cor, vou citar aqui, não vou fazer propaganda, mas a Casa Cor São Paulo, ano passado, ela tinha esta proposta, inserção de arte popular na decoração, bem como divulgação do trabalho dos artistas e a palavra que está na moda, né? Ancestralidade. Então, viram nas artes populares e no artesanato a questão da ancestralidade para que pudesse rever a questão até da decoração ou a inserção disso lá. Olha, mas vamos lá. Eu trouxe aqui a primeira página. Nessa primeira página tem 3 mulheres ali. Eu fiz questão de trazer mais mulheres, né? Nós temos aqui a primeira, Zefa, de Araçuaí. Zefa é uma pessoa que mudou até a questão dos costumes de Araçuaí. Eu a conheci muito, estive com ela várias vezes. A Zefa desce de Sergipe, sendo chapa de caminhão, e ela foi picando de uma cidade para outra, chegou em Teófilo Otoni, ela tinha uma entrega para descarregar em Araçuaí, e ela contava isso com o maior prazer e a maior alegria. E quando ela estava descarregando as coisas, passou uma moça muito bonita, e ela mexeu com a moça correspondeu, e ela não voltou nem para Teófilo Otoni. Aí é um dos primeiros relacionamentos, assim, lá em Araçuaí, elas não tiveram medo. Para nós que estivemos lá várias vezes, a parede, que ela tinha uma espécie de parede de memórias, né, que eram fotografias, e acima de tudo tinha a foto das duas no porta-retrato, igual todo casal colocava. E era super respeitada, isso não era questionado. Então ela já estava um pouco à frente das lutas que têm sido enfrentadas agora por questões de gênero, sexualidade. Então ela já era uma pessoa resolvida. E isso também influenciou ali na comunidade. Ela formou vários outros artistas, né? No segundo aqui, uma injustiçada. A irmã do seu Ulisses Pereira, Ana Rodrigues. Era de uma elegância, ela era uma mulher alta, negra, ela era muito elegante, não era, Magali?
muito fina, não parecia aquela pessoa que tinha nascido naquele lugar. Até o jeito dela andar, ela usava saias muito longas, nunca consegui ver os pés dela, que eu tinha vontade de ver os pés, nunca vi. E ela é que durante um tempo, fazia as peças que o Ulisses queria. O Ulisses fazia a cabeça, ela fazia o corpo. Como toda produção de um artista popular, ela envolve, na maioria das vezes, um trabalho coletivo com os familiares, né? Até o seu Ulisses aprender a fazer cerâmica, porque ele não sabia fazer cerâmica. O homem no Vale de Jequitinhonha, ele era separado do barro, aos 8, 9 anos, era retirado do barro. Não podia mais. Eles tinham medo do homem feminizar. Então tirava e era proibido, né? Aqui é uma pessoa de Prados, que é o Antônio Julião. Antônio Julião mora lá ainda, é um escultor, irmão do mestre Itamar Julião, que é o que herdou mais próximo do que era o Itamar, como que era o trabalho dele. Eles têm mais familiares, mas é uma pessoa benquista em galerias, lojas de decorações, todos têm alguma tem a dele. E a outra, a Dona Isabel, né? Que todo mundo já sabe. Essa a gente nem tem muito o que apresentar, né? Mas Dona Isabel é o seguinte, desde lá dos anos 1970, ela já foi detectada como artesã de habilidade e capacidade de aprendizado muito grande. Isso está num catálogo que chama Bonecos do Vale, e esse texto foi escrito por Ricardo Gomes Lima, e Lélia Gontijo, que era diretora do Museu do Folclore. Então, elas percebem na Isabel, no curto espaço de tempo, uma mudança meteórica, de paneleira, e ela teve uma vizinha que faleceu antes dela, que foi a Placedina. Com a Placedina, ela aprendeu a modelagem e tudo. Tem uma boneca da Placidina ali no Centro de Arte Popular, que eu assustei ontem, deste tamanho, nunca tinha visto. Então, toda essa técnica de modelar, ela aprendeu com a dona Placedina e acabou superando a mestra, né? E em 2004, é a única até hoje, na época chamava artesã, mas hoje a gente chama de artista popular, porque é uma mudança aí. Tem uma linha que depois a gente vai falar como é que você vai ver isso. Em 2004, a Dona Isabel ganhou, a única brasileira que ganhou o Prêmio Mundial da Unesco para Artesanato. E isso deu um impacto muito forte na própria loja onde a gente trabalhava. As bonecas, aí foi a ascensão a glória das bonecas, que a gente pode dizer, né? E ela foi ensinando todo mundo fazia junto, cada um tinha a sua personalidade. Nós temos hoje Zezinha, né? Tem outras artesãs lá que seguiram o caminho dela. Eu estou tomando como base aqui um livro de Cecília Meirelles que é muito raro e emocionante de ter e de ler. Se chama As Artes Plásticas do Brasil, Artes Populares, isso de 1952. Esse livro, eu vou ter que fazer uma outra audiência para a gente contar como que eu consegui, né? Mas ela escreve umas coisas como se fosse hoje, né? Igual nós estamos lá. Todos os dias se descobrem as coisas que estavam do lado de lá da montanha, do lado de lá do rio. Conseguíssemos nós conhecer tudo o que temos de artes populares. Saberias exatamente o que somos, saberia, afinal, o estilo a que somos levados, que não é o indígena nem o colonial, que é um mistério no tempo em que o manual se fez mecânico, a técnica substituiu o impulso sentimental e as matérias naturais vão sendo esquecidas em concorrência com os produtos sintéticos. Parece hoje, né? Então, o artista popular, ele trabalha com a matéria-prima que está mais próxima dele. A maioria se nega a usar uma serra elétrica ou qualquer coisa. Então, é quase que estivesse na contramão, né? Na contramão da indústria. Então, é daí que
Aí eu gosto desse menino. Esse menino fez essa foto lá em Santa Luzia. Nós temos uma grande paneleira em Santa Luzia que chama Wagner. Olha o tamanho das panelas que ela faz. E ela fazia uns bichos, lembra, Gabi? Sushi feio. Para nós. Mas chegava lá, vendia na hora. Era disputado os porquinhos dela. Você olhava assim, mas que porquinho difícil. Mas Pinhões, é o distrito de Pinhões, em Santa Luzia. E um dia eu estava lá para fazer umas fotos para um calendário do Sesc, e a gente vendo, eu fui no dia que ela tirou as coisas do forno, e chegou um casal com um filho, aí o menino tombou assim, começou a gritar. Aí ela falando para o menino que não pode, aí a Wagner falou assim, não, pode pôr, põe nessa panela aqui. Quando o menino ficou ali, parou de chorar na hora e começou a circular a mão pela peça toda, ele tinha prazer de ver aquilo. Então, nós vamos falar de prazer de fazer, prazer de ver, independente das críticas ou de algum ataque que possa fazer algum artista popular. Então, aqui eu estou falando de prazer, de alegria, né? Que como a própria dona Wagner fala, aqui faço minhas panelas, meus vasos, um ou outro bicho, tudo durante a semana, e na sexta-feira boto tudo no forno para queimar. Minha vida é isso. Não tem nada melhor na minha vida que fazer o que faço. Dá prazer ver as pessoas gostando desse meu trabalho. Esta é uma fala que a gente ouve de todo artista popular. Ele tem prazer em fazer, mesmo sem saber se ele vai vender. Na maioria das vezes, eles não sabem se vai vender ou se não vai ter uma aceitação do público, né? Ou se não vai ter um boicote. Nós vamos chegar a isso mais para frente. Então, o trabalho do artista popular, ele está calcado na necessidade e no prazer. Depois, eu botei essas fotos que eu fiz, são de 2008. Essa fala está... Eu considero o melhor livro sobre o Vale de Jequitinhonha este livro, Artefatos de Gênero na Arte do Barro. É um livro completo. Ele fala de arte, fala de comportamento, fala das dificuldades, ela conta a história do que aconteceu com a Codevale, como que essas coisas todas aconteceram. É um livro assim completo. Ela ficou lá, a Sônia ficou lá morando lá. Sim. Agora, a Sônia é do Espírito Santo. Esse livro foi editado pela editora da Universidade do Espírito Santo. E uma coisa que a gente observa, não existe nenhum livro em Minas Gerais. Nem um livro científico e nem um livro assim, por deleite de fotos. Não temos. São todos de São Paulo, Rio de Janeiro, para minha surpresa, Espírito Santo. Isso é uma dívida que Minas Gerais tem com os próprios artistas, porque Minas Gerais e o Nordeste brasileiro é onde estão concentrados toda essa questão da arte popular atual. Aliás, ela já vem há um tempo, porque para Cecília Meirelles, a questão de arte popular, ela não é de agora. Ela começa quando os jesuítas chegaram no Brasil e precisavam de mão de obra para fazer capela, para fazer santo. Eles lançaram mão dos povos indígenas. E ela conta que os indígenas do litoral, eles não ofereceram resistência e aderiram àquelas festas que os portugueses trouxeram, eles gostavam daquilo. Então, as primeiras esculturas que nós temos para falar de arte popular foram dos santos para as igrejas, e eles perduraram por quase 300 anos. 200, 300 anos, ela era feita aqui. Depois que começaram a chegar as imagens, lá para o século XVIII, final do século XVII, começaram a chegar aquelas imagens. Tanto que no nosso Brasil chegaram as imagens barrocas, né? E há que povoaram todas as igrejas e retiraram os populares de lado, já começando aí não, você não. Agora acabou, agora é este. E até na tentativa de copiar os artistas barrocos,
isso também aconteceu, também não teve isso. A gente pode ver aqui em Ouro Preto influência negra nos anjinhos, né? Os anjos não são branquinhos, assim, todos têm uma influência negra, vocês podem olhar isso, que são os que vêm de Aleijadinho, que era um ateliê. Em Prados, onde eu moro, a igreja é rococó. Por fora, ela não é barroca. Ela é toda de pedras entalhadas, todas indígenas. Tem folha de palmeira, tem flor daqui. Lá, a igreja é a frente dela, segundo o pessoal do IFAM, e da gente olhando com atenção, ela é toda indígena. É um negócio surpreendente. E dentro todo rococó, que é uma minúcia, uma das melhores que tem aqui em Minas, né? Então, o valor de Dona Isabel é que dá impulso para a maioria. Elas já eram famosas. Tinha a primeira famosa do Vale, começa lá com a Dona Jacinta. Dona Jacinta, qual outra aí que a gente pode falar? Pode falar da mãe de Noemisa, Joana Batista, que fazia uns negócios fantásticos. Ela fazia pote, mas não era só um pote. Ela desenhava o pote desenhava cenas, tinha coisas assim além do trivial, que era só fazer um pote, né? Ela guardava lembranças no pote, né? Escrevendo aquelas coisas. Então, Dona Isabel já vem agora, a partir de 1978, que Dona Isabel começa a fazer boneca. Você vai olhar quanto tempo que durou até chegar a 2004, mas ela passou já a década de 90 a fazer as bonecas, a gente sabe, era sem braço, a maioria não era completa, e aquilo foi com o tempo, elas foram tomando o domínio da técnica e pôde fazer a peça inteira, né? Aí, eu trouxe um outro aqui. Quando eu disse que minha homenagem é para a Lira, ontem ela saiu na capa da revista Bravo, numa entrevista da gente. Aliás, a Lira, qualquer hora que encontrar com ela, eu acho emocionante. Então ela vai e faz uma. Agora. Essas máscaras que eu te falei. Essas aí que eu te falei. Ah! A pretinha lá. Isso. Ela está me dizendo que tem uma dessas máscaras, né? Tem 3 dessas, na época que eu vi ela, né? Aí. Das pretinhas. O trabalho dela era esse. E olha só, em 2001, ela já fala, nessas cores eu vi há muito tempo. Com muitas delas eu pintava minhas peças de barro. E ela lamentava isso sempre de não poder continuar a fazer as peças por questões de saúde, né? E aquele amassar o barro gelado e depois enfrentar um forno quente, era fatal para ela. Aí que o Frei Chico dá a ideia para ela de fazer uns cartões. Eu lembro de quando a Margarida esteve lá uma vez e trouxe os primeiros cartões, lembra? A gente botou no balcão, mas não vendia nem por reza brava. Até que um dia chegou um cara lá e comprou todos de uma vez. Aí, a gente não vendia, era o cartão, você abria assim, tinha a ilustração, você abria o local de se inscrever, alguma coisa. Elas ofereciam o cartão, o povo nem aí. Hoje um cartão dela deve valer uns 15 mil reais, né? Aqui conosco, que lá na galeria que ela é representada, na Gomide, as coisas lá chegam a 20, 25 mil, uma peça dela atualmente, né? Então, para mim, é isso. A Lira, ela é para mim um exemplo de vida, né? Porque o artista não pode parar. Nós, artistas de cidade, quem estuda artes plásticas, dificilmente vira artista, porque ela desiste. Ela pode ter um trabalho bom, mas ela não vai conseguindo penetração, desiste de ser artista. A Lira não desistiu. Outro detalhe é que foi feito um filme em 1975 pelo professor José Tavares Barros, e que mostrava, ele ganhou um prêmio, ele ganhou 2 prêmios, um em Brasília, do Festival de Cinema, com um curta que chamava A Cerâmica do Vale de Quitionha. Depois, ele também ganhou um prêmio da Margarida de Prata, da CNBB. Olha que doideira. Em 1975, o governo militar, que a gente tem medo até hoje, promovendo a arte popular
E a CNBB, a igreja ali junto, né, cumpria um outro tipo de papel que hoje a igreja já não faz mais, né? A igreja só te promete hoje só o céu, viu? Mais nada, né? Então, depois de 40 anos que o filme foi feito, em 1975, eu fui com outro amigo meu lá que eu tinha uma cópia do DVD e levei para a Lira. Elas assistiram, emocionaram. A trilha sonora é do Trovadores do Vale. E quando acabou, ela virou para a gente e falou assim: eu não estou no filme. Na época eu não entendi, eles me disseram que eu ia ser censurada, porque as peças dela eram dramáticas. Eram peças assim: água, por favor, Deus, me dê água. Eram pessoas sofrendo de solidão, de várias... ela tinha umas peças muito fortes, que eu nem estou lembrando todas, mas todas tinham um apelo social. Aí ela foi cortada deste filme, né? E isso ela soube 40 anos depois, né? Então, para mim, hoje é o máximo ver Lira, e de novo Sônia Gomes, que anteontem o Instituto Tomi Otaki publicou uma fala dela dizendo que o trabalho dela tem a ver com a arte popular, as festividades. E é interessante que ela fala que foi criada pela família branca, que não podia fazer isso. Então, ela sente que o trabalho dela tem um grau de arte popular. Mas a Sônia hoje, eu não sei se a gente falaria contemporâneo ou popular, mas ela é única. Sônia é Sônia. Agora, Lira hoje é Lira. Criou um estilo, igual Ulisses é Ulisses, né? Aí, por que o artista popular não para de trabalhar, mesmo sem vender? Para cada um tem uma explicação. Seu Jadir morreu dia 24 de abril deste ano, aos 94 anos, trabalhando. Ele não parou. Aqui ele estava com mais ou menos... Ele estava com 84 anos no dia que eu fiz essa foto, que foi 2015. E ele fala que é uma teimosia da imaginação na cabeça da gente que não consigo parar de trabalhar. Ô, teimosia danada, né? E a família brincava com isso e tudo. Inclusive, esse termo teimosia da imaginação foi uma exposição que a Vilma Eide fez na Galeria Estação há um tempo e que surgiu um catálogo. Por falar em Vilma Eide, quem não viu a exposição que está na... Hein? Isso. Quem não viu a exposição, lá você confunde o que é contemporâneo e o que é popular. Lá, essa classificação ou esse ponto ele não existe. A gente não sabe o que é um e o que é outro, né? Que a maneira de criação, como todos os autores que escrevem sobre a artista popular, o processo de criação é o mesmo. O de fazer que é diferente. O artista popular, ele imagina, pega e faz. O artista contemporâneo imagina e, na maioria das vezes, outra pessoa que faz. Então, é a ideia. A arte contemporânea está mais ligada na ideia, porque ela precisa de uma história para justificar a peça. Mas isso acontece na arte popular. A Zefa falava toda vez que a gente ia lá, né? Toda vez ela falava. A parede que eu disse aqui, né? Essa foto é de 2014. Ela estava com quase 90 anos, digna da sua vida, assim, de saúde debilitada e tudo, mas com uma dignidade que era de a gente impressionar com aquilo, né? Então a Zé falava, toda peça precisa de uma história. Se não tiver uma história, a gente não vende. Não adianta fazer toda bonitinha se ela não te fala nada. Tem que contar uma história. Olha aí a semelhança com a arte contemporânea. A arte contemporânea ela precisa ser, normalmente vem acompanhado com uma defesa de um texto, uma defesa da ideia, ou pelo menos um caminho para quem estiver visitando, tentar ver o que é que o artista fez. Mas eu sempre aconselho entrar nos lugares sem ouvir monitores e sem ler. Sintam o lugar.
Recentemente eu tive uma experiência, vou falar mal. Recentemente eu tive uma exposição no Palácio das Artes, que era das obras do concurso do Décio Noviello, e eu fui lá ver. Em uma galeria, a monitora insistiu em querer me dizer o que era a exposição que estava lá. Primeiro, passei no Lorenzato. Ela queria de todo jeito, e eu falei assim, não, obrigado, eu não vou precisar. Não, mas eu falei assim, não, vamos falar um negócio, eu entendo estar aqui, conheci Lorenzato, deixa eu entrar. Aí ela só falou que eu não podia pisar na faixa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas ficou ali atrás, né? Isso é horrível. Na galeria de baixo foi pior. Eu fui entrando, o monitor me assaltou. Olha, essa exposição. Eu falei com ele assim, eu vou dispensar a fala. Aí ele falou assim, não, mas eu sou obrigado a falar e vou falar. Falou nesse tom. Aí isso aconteceu, eu não consegui ver mais a obra. Eu não ouvi o que ele falou, então prefiro não ler. Leia depois as justificativas, né? Mas para vender, tem que ter uma história. Né? E aí eu trouxe aqui 4 fotos para dizer da diversidade de pensamento e da liberdade para a criação do artista popular. É o mesmo santo, visto lá o primeiro, depois foi feito um dragão e colocado ali debaixo. É do Naninho, lá do Bichinho. Esse trabalho está na coleção do Irapuã Cavalcante, no Rio de Janeiro. O outro é do seu Jadir Egídio, que muitas pessoas chamavam que ele fazia arte bruta. Né? Mas a arte popular já teve vários nomes, é arte primitiva, é arte naif, arte bruta. Então, todos esses vieram agora nesse século XXI, agora tem um nome de arte popular. Esse aqui é do Eduardo Lobato, de Pará de Minas. É uma pena que a foto não está grande, mas ele fez um São Jorge com a cabeça oriental, com aquele coque de lutador de sumô ou da cultura oriental, mas as roupas eram indígenas. Então aqui uma profusão de culturas, né? Era um cara que tinha estudado pouco, mas era um cara muito antenado na cultura japonesa. Então ele vai e faz esse São Jorge, mas aproveitando uma madeira redonda, você gira em torno da madeira, da obra, né? E tem um trabalho fantástico. O de cá é do João Julião, lá de Prados, que é a escultura que ele mais faz. Diariamente ele tem uma escultura para fazer, de tanto que o pessoal gosta. Essa já é encomendada, mas nenhuma igual à outra. Que essa que é a diferença do que a gente fala de artesanato. O artesanato ele replica as peças todas iguais, faz 100 iguais, com técnica, beleza. E como fala lá me fugiu aqui agora, um escritor mexicano, e ele é autoridade nisso, ele fala assim, artesanato é feito pelas mãos, para as mãos e com utilidade. Já a obra de arte, ela tem um efeito contemplativo. Na maioria das vezes o artesanato tem um efeito utilitário, ou ele mantém a questão utilitária e pode ser repetida 1000 vezes. O artista popular não. Noemisa, por exemplo, ela vai fazer as peças e cada uma de um jeito. Eu botei uma fala aqui de Janete Costa. O que define o artista é a capacidade de atrelar seu capital cultural ao seu universo social. Os artistas populares são aqueles que têm necessidade de criar e abrir novos caminhos à produção artesanal, mais comprometida com as tradições, condição que acaba por definir seu principal caráter. Ela pode ser de influência de comportamento. Quando você, por exemplo, vai ver a Noemisa alimentava uma comunidade inteira. Eu e Margarida, que somos testemunhos, a gente chegava lá com o dinheiro, pagava à vista, e aí vinha um monte de gente. R$500 para o cara que trouxe a lenha, R$600 para o outro que trouxe o barro,
tantos reais para a mulher que cuidava da irmã dela. Ah, esse aqui não sei quem. E botava a mão assim e ficava conversando com a gente. Ela não ficava com nada na mão. Eu já paguei ela R$ 4.000 assim, e ela ficava lá. Ela tinha mania de fazer isso, ficar assim, e não ficava com dinheiro nenhum. Então, quer dizer, ela movimentava o córrego, que chama Córrego da Capivara. Todo mundo dependia dela. As pessoas iam visitá-la, aí comprava o trabalho de outra pessoa, né? Então, ela era uma pessoa que foi uma pessoa responsável pela manutenção do local. E muitos deles têm vamos dizer, esse dever ou essa vontade, né? Aqui não acho que ninguém foi lá. Isso. Não tinha como chegar na casa dela. Margarida pegou um período bem antes de mim, que ela entrou na loja há muito tempo. Andava quase uma hora. Já andava mais de uma hora para ir na casa dela. Deixava o carro longe e ia a pé, porque não tinha estrada. Era caminhozinho. Aí, para não quebrar, cada um trazia uma e vinha aquela procissão atrás. Menino, parente, sobrinho. Vinha todo mundo carregando a peça até chegar aonde. É a artista mais isolada que nós conhecemos aqui em Minas Gerais. Ela se manteve no isolamento, tinha um papel importante, mas ela foi prejudicada por corrupção. Porque para comprar uma peça da Noemisa, as pessoas ficavam ali por perto, assediavam. Às vezes o cara que levava barro pedia a peça. Aí a peça dela lá custava 300, 400, 500 reais. O cara que fazia o barro recebia. Ele ia e passava para um outro por 3.000. Esse outro vendia para São Paulo por 5.000. Aí lá no Rio, o Guairapuã Cavalcante já chegou a comprar uma peça de Noemisa de R$ 10.000 no ano de 2012, com ela viva. Então ela foi muito prejudicada pela estrutura local, e vários artistas populares ainda sofrem com isso. Não saber administrar o dinheiro, né? Então ela não junta patrimônio. O Ulisses, que é um contemporâneo dela, ele juntou um patrimônio comprando os terreninhos que tinha do lado. Só isso. Entendeu? Então tem Aí, o que é arte popular mesmo, né? A Cecília Meirelles, se vocês tentar comprar um livro desse, achar, vocês têm um tesouro em casa. É muito difícil. Eu só vi 2 na minha vida. O que eu tenho veio de Uberlândia, que uma colega minha de Sesc achou no lixo de uma escola. E ela passou e viu, meu Deus, o livro que o Gilberto quer. No dia que me ligou, eu nem acreditei, né? Então eu consegui ter um, que era uma escola que estava descartando os livros para jogar fora, que é a Paula Cidi. Então, a arte popular manifesta a sensibilidade geral dos que a praticam, igual eu falei agora há pouco, do prazer em fazer, né? E é por uma seleção de motivos, que são uma espécie de linguagem cifrada, por trás desses elementos aparentemente simples, aparentemente desconexos, muitas vezes ao observador estranho ou desavisado, estão as infinitas e variadíssimas experiências realizadas por muitas gerações. É o caso dos ceramistas do Vale. A cerâmica lá, ela já existia com os indígenas. Eu vi nota fiscal de venda de africano para Diamantina, escravo ceramista, que os escravos chegavam e cada um tinha uma habilidade, se era para mineração, isso e aquilo. Aí o Irapã um dia trouxe uma cópia para mim da Biblioteca Nacional, uma nota fiscal de venda de escravo ceramista para Diamantina. Então eu considero o Vale de Jequitinhonha um encontro da África com os indígenas. Tanto que muitos indígenas, que é o caso do seu Ulisses e Dona Maria José. Dona Maria José é completamente indígena e seu Ulisses negro, né? Então foi esse casamento que essa coisa foi evoluindo. Porque lá no Vale, os indígenas faziam uma panelinha deste tamanho e ela tinha uma orelhinha para a gente pegar.
e era uma que a gente chama cerâmica tosca. É a única coisa que apareceu. Então, a cerâmica lá, já a partir do Brasil colonial, é desde o século XVIII. Então, vem por muito tempo, né? Então, quando também a gente fala de muitas gerações, aqui tem outra, que é a família Julião, que mora em Prados. Eu ali escrevi, essa aqui, a Vicentina, ela está com quase 80 anos, ela trabalhava fazendo cabeça de arreio, esculpia, porque o pai dela antes, as famílias tinham muito filho para trabalhar, que não tinha empregado, né? Então, cada um tinha o seu. Então, no caso dela, ela conheceu o avô dela, que já fazia arreio para cavalo, toda a indumentária para cavalo, e veio com a madeira também. Até que um dia, Itamar Julião, que era irmão dela, foi em Congonhas, na Romaria, e é bonito vê-la falar que ela estava na hora. Disseram que quando ele viu aqueles leões junto com os profetas, disse que ele teve um troço. Nem assistiu, não foi na missa, não foi em lugar nenhum, e ficou ali onde estão os profetas. Ela contou, e o outro irmão também falou, que quando ele voltou de viagem, já pegou as madeiras que era de fazer arreio e outras coisas de tropa, e ali mesmo já começou e fez o primeiro leão dele, sem dormir, de um dia para o outro. E aí começa esse negócio de arte. Tanto que eles eram chamados bicheiros. E quando a gente vê uma obra do Itamar Julião, que viu lá na Casa de Cultura Fiat, ele tem força, não é um negócio feito por serra elétrica, igual nós temos no Centro de Arte Popular, lá vai eu falar de novo, aqueles 2 leões lá são feitos em máquina. Então aquilo não é arte, é produção em série, que vai atender o mercado de decoração. Mas são peças sem alma, sem vida, porque ela é toda cortada, ela não tem a destreza ou o defeito, ou alguma coisa que possa imprimir uma marca de um artista, né? Então, elas estão até hoje trabalhando, os trabalhos aqui da Vicentina, que estão mostrados aqui. Fiz essas fotos semana passada, né? E aí tem um outro irmão dele também, que está lá vivo. Ali, Juliana. Olha as esculturas que a Juliana faz. É? Então, aqui João Julião. Opa! Gente, é muito pouco tempo para falar de um negócio tão grande. Eu vou voltar aqui, eu vou encerrar Kleber Silva. Ele não é de descendência de costume, nem de tradição de nada. Ele nem pensava em fazer arte, nunca tinha visto GTO, nunca tinha visto Jadir Egídio, até que um dia teve um acidente na porta da casa dele com o genro dele. Aí o genro foi para o hospital e a moto ficou lá dentro do buraco. Ele pegou a moto, empinou ela, vestiu uma camiseta na moto e botou o capacete na frente. Aí o pessoal começou a brincar com aquilo. Alguns tiveram medo, uns saíram correndo, disse que era um fantasma e tudo. A prefeitura foi lá, tirou a moto, tampou o buraco e jogou a moto no quintal dele, na beiradinha, que é onde tem esses bonecos aqui. Aí dizer que começou a enfeitar, fez ela grávida, começou a brincar com aquilo, e o pessoal foi interagindo, foi à TV de Divinópolis, e começou a vivenciar o que a gente chama de olhar, né? Ele é pedreiro, um dia cismou de fazer um atalho para chegar mais rápido onde ele estava chegando. Aí ele viu uma árvore de pequi que tinha caído e falou, tem um homem aqui dentro, eu vou tirar esse homem daqui de dentro. Aí ele chegou lá na construção, ele não conseguiu trabalhar, ele mexe com carpintaria, pegou os formões, pegou tudo, voltou, pegou a madeira e já começou a fazer o primeiro boneco dele. E ele tem umas esculturas muito sofisticadas, essa aqui tem 2,5 metros de altura. Este que eu digo um artista injustiçado. Teve pessoas que trabalhou contra ele, nós sabemos quem é, falaram que estava copiando o GTO, o outro falou que ele não era artista, e queimaram ele no mercado.
mas ele continua produzindo. Olha lá, né? E ele é versátil, né? Você tem a coisa da comédia, né? Como a Cecília Meirelles falava, que o artista popular ele ficou reduzido para as festas, para a queima de Judas, para o carnaval, e durante 200 anos o artista popular ficou neste papel do anedótico, que ela chama. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes de eu acabar. Não, aqui, né, é também da Cecília Meirelles, ela fala de arte, ela compara que, sobre arte, por exemplo, você vê um trabalho egípcio, é do Egito, você vai ver uma coisa, por exemplo, da antiga Pérsia, você sabe que é da Pérsia. No Brasil, nós não temos aí, quando ela escreveu, nós não tínhamos essa linguagem. Eu considero que nós temos ela atualmente. Eu senti falta de uma escultura ou de qualquer peça aqui no Modernos Eternos. Tem um Sebrae que é... Não, ali tem mais artesanato. Nós temos que distinguir isso, né? Por exemplo, uma peça robusta, bonita, igual assim, a gente não viu. Mas isso, né? Mas a Cecília Meirelles fala isso porque o Brasil é muito novo. Nós não tínhamos um passado, nós tínhamos os indígenas. Na década que ela estava escrevendo isso, já existia o samba, já existia o carnaval, já existia a pichinguinha, já existia o teatro, já tinha acontecido a Semana de Arte Moderna. Mas a consolidação de um trabalho genuíno nacional, ela ainda não tinha, e achava que a gente tinha que esperar mais um tempo para que isso fosse aconselhável. Uma outra autora, fechando, que é necessário falar, Lélia Coelho Frota, ela é que liga o play, lançando um livro que hoje está super esgotado, que é o Pequeno Dicionário da Arte do Povo, né? Então, quem são os artistas populares? É funcionário público, é a dona de casa, é o cara balconista, é o cara que está na roça, é a pessoa que não estudou, mas que tem essa verve artística que pode criar e fazer, né? E acho que por hoje é isso, né? Esse é o de fechar. Naturalmente, nem todos os produtos que se apresentarem como arte popular devem ser, só por isso, recebidos sem discussão. No dia que a arte popular começar a ter maior repercussão, seja por lado material, seja simplesmente pelo lado estético, os intrusões aparecerão por todos os lados, porque o número de espertos é infinito, e o maior sonho da metade da humanidade é ver as expensas da outra metade. E existiu aqui em Belo Horizonte tentar encaixar uma pessoa como artista popular, eram 2 pessoas que produziam, botaram o nome no artista, que eu vou omitir de falar, e não deu certo, mas dominou peças gráficas do Estado, ele esteve presente em exposições que jamais poderia estar, mas, felizmente, a arte dele não virou arte e acabou. Então, eu teria muito mais coisas para falar, mas o tempo é muito pequeno, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Mas, infelizmente, nós não temos tempo para fazer perguntas. É. Você já chegou. Essa palestra interessante sobre Dona Lúcia Machado de Almeida. Aqui, quando a arte popular entra na contemporânea, viu, gente? Esse trabalho é meu. Então, o artista contemporâneo também ele se lança muito de arte popular para falar do seu trabalho. Então, por isso, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos demais. Infelizmente, o tempo é curto. Para falar de um negócio tão importante e tão longo. Depois a gente arruma um jeito. Sim. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom te ver, menino. Que bom. Você tá bem, né? Eu tô. Tá mais tranquilo agora? Acho que sim. Eu conheço essa história desse artista aí. E aí, você ficou prestando atenção? Gostei, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Querido, parabéns. Viu? Foi espetacular. E ainda não falei tudo que eu queria. Eu gostei muito. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Eu tô pensando em amanhã já, porque minha casa, eu tinha que arrumar alguém para ficar lá dentro da casa, né? Você sabe meus problemas com os vizinhos, né? Aqui, tudo que tinha para falar do Dônia. Foi ótimo. Você fez um apanhado tão bacana, porque achei demais mesmo. Aqui eu conto os anos que a arte popular foi tendo uma evolução, um trabalho. Levo para você. Depois eu mando essa cópia para você ver, né? A minha